Olá, surfistas da realidade, eu sou Luciana Luz e nós estamos no segundo vídeo lendo a leitura comentada resumida do livro Transurfing, o espaço das variantes. No primeiro livro, eu li como que o Vadim Zeland, em inglês, como que ele chegou, como o Transurf chegou para ele, a experiência que ele teve. Eu fiz questão de ler na íntegra, porque os capítulos são pequenos, para que a gente entenda que o Vadim Zeland veio do mesmo lugar que todos nós, de uma realidade que nos diz que nós não podemos mudar de realidade. Tipo assim, se você nasceu assim, você vai ficar assim, vai morrer assim, porque essa é a sua realidade. Mas ele conseguiu acessar essa informação de que a partir da nossa escolha, em mais alguns passos, tá? São esses passos que ele vai falar daqui em diante, nós somos capazes, todos nós somos capazes de mudar de realidade. Eu falei que eu ia fazer alguns paralelos. Eu quero fazer um paralelo com o Curso em Milagres, que é um outro estudo que eu faço maravilhoso. E uma das coisas que o autor mais fala, e que é uma mensagem que eu acho incrível em um Curso em Milagres, é que a qualquer momento nós podemos escolher outra vez. Podemos fazer uma nova escolha. Não estamos presos às consequências, aos efeitos das nossas escolhas, porque a sua escolha é a causa. Outra coisa que a gente encontra lá no Caibalion, a causa e o efeito. A sua escolha é a causa. Quando eu escolho uma nova realidade para minha vida, o que vai decorrendo dali é o efeito. Então nós estamos trabalhando no mundo causal. A escolha é o mundo causal. Você não está cocriando a sua realidade. Vadim Zeland vai nos ensinar que as realidades já existem, elas estão todas disponíveis em sobreposição. E aí tá alinhado com a física quântica. Se você for estudar física quântica, Hélio Couto e muitos outros autores que estão aqui, o Dr. Osnir, você vai perceber que a teoria das cordas, a teoria das sobreposições, tudo isso é realidade do espaço das variantes. Ai, maravilhoso, gente, eu tô amando isso daqui. Então vamos lá, vamos ler O Enigma do Guardião. Se você tá gostando dessa série, se você tá gostando de ler junto comigo, por favor, se inscreva no vídeo, acione o sininho, curta, comente se você tá gostando. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo o PDF para o livro. O Enigma do Guardião. Existem diversas abordagens à interpretação do destino. Uma delas considera que o destino é fatalidade, algo estabelecido antes. Por mais que se mexa, não se consegue fugir do destino. Portanto, se a uma pessoa for reservado um destino não muito elevado, não há esperança alguma de melhora. Gente, olha quão isso aqui é profundo. Nós estamos falando da realidade última. No entanto, por outro lado, sempre há pessoas que se acomodam em tal situação, pois é cômodo e confortante quando o futuro é mais ou menos previsível e não assusta por ser desconhecido. É o famoso conforto desconfortável, né? Quantos de nós ficamos muito tempo vivendo o desconforto, que as pessoas chamam de zona de conforto, que não tem cacete nenhum de conforto, mas a gente tá ali e fica ali travado e paralisado porque a gente não sabe que existe uma nova escolha para nós. E mesmo assim, a inevitabilidade fatal do destino entendido assim evoca um sentimento de insatisfação e protesto interno. Ou seja, o que a gente faz? Reclama. É só o que a gente consegue fazer? Reclamar. Você também foi uma pessoa muito reclamona? Amarga, amargurada com a sua realidade? Eu já fui. Ai, credo. Gente, eu tive depressão, eu manifestei doenças no meu corpo. Nossa, a pessoa a quem o sucesso foi negado reclama de seu destino porque a vida é tão injusta? Quantas vezes, né? Por que a vida é tão injusta? A gente se pergunta muito isso. Um tem tudo em abundância, outro sempre vive a necessidade. Para um, tudo é fácil, para o outro, corre como rato de laboratório na roda, sem resultado. Um é agraciado pela natureza com beleza, inteligência e força. O outro não se sabe por quais pecados carrega a vida toda um fardo de segunda mão. E ainda tem, gente, ainda tem essa merda pra nós aqui brasileiro. O cristianismo, as religiões que dizem que implantam na nossa mente inconsciente ou subconsciente de que temos que nos acostumar com essa vida e aceitar como é, porque Jesus foi pobrezinho e ele foi bom e ele foi morto no final. Olha só quantas informações são implantadas em nós de forma errônea. Não que eu não acredite em Jesus, gente.
Eu sou uma ávida estudante de um curso em milagres, então sim, eu acredito muito em Jesus, mas as coisas foram distorcidas e interpretadas de forma equivocada. E assim a gente vem criando a nossa realidade de forma equivocada. Por que tal disparidade? Porque a vida, não tendo limites em sua diversidade, impõe limitações a um determinado grupo de pessoas? Que culpa tem aqueles que são menos afortunados? Então, olha só, gente, muita gente vem questionar a existência de Deus trazendo esse argumento. Se existe um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, por que existem pessoas no mundo, por exemplo, na África, na Índia, que sofrem fome, doenças, pandemias, epidemias, né? As pessoas sempre trazem isso. Porque Deus nos deu livre-arbítrio e nós estamos fazendo as nossas escolhas. E essas pessoas estão fazendo as escolhas delas. O problema é a falta de conhecimento. E lá na Bíblia está escrito também que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, amados, faça a sua parte, leva conhecimento para as pessoas. Mude, comece a mudar a sua vida. E não espere que tudo já esteja mudado, porque eu fiquei muito tempo nesse lugar. Quando eu for rica, quando eu manifestar isso, eu vou para a internet falar para as pessoas. Então, ficou muito forte no meu coração. Vá agora. Não repara a rinite não, tá, pessoal? Eu começo a falar, eu começo a ter rinite. Isso é normal, sempre comento aqui nos meus vídeos. Mesmo que você ainda não tenha manifestado a vida dos seus sonhos, ainda que aquilo que você quer ainda não chegou para você, que esse filme, esse roteiro, você ainda não tá vivendo ele, comece a fazer o que você gostaria, leve informação para as pessoas, porque isso que você deseja vai te encontrar no caminho, caminhando e não parado, esperando. Tudo muda quando você muda. Então vamos lá. A pessoa desafortunada se sente magoada, se não revoltada, e tenta encontrar para si alguma explicação de tal estado das coisas. E então aparecem todos os possíveis ensinamentos, como karma pelos pecados cometidos em vidas passadas. É possível achar que o Senhor Deus só se ocupa com a educação de seus filhos negligentes, mas, apesar de todo o seu poder, experimenta dificuldade com esse processo educacional. Deus tem problema para educar os seus filhos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Em vez de castigar pelos pecados em vida, por alguma razão Deus adia a reparação, embora não haja sentido em castigar uma pessoa por algo de que ela não se lembra. Ele está explicando que essa teoria do karma não faz sentido. Mas se a gente olhar pela lei do eletromagnetismo, pelas leis que o Kybalion nos ensina, que é a lei de causa e efeito, a gente vai entender que não é karma, é simplesmente eu vivo o efeito das escolhas que eu faço e das que eu também não faço. Existe outra versão do desequilíbrio que dá esperança aos necessitados e sofredores de receber agora uma generosa compensação. No entanto, esta recompensa se encontra ou em algum lugar nos céus ou em alguma vida futura. Em qualquer dos casos, tais explicações não satisfazem totalmente, porque o ser humano lembra e tem consciência apenas de uma, a atual, e nesse sentido é a única que ele tem. Acreditando na predeterminação do destino, o melhor recurso para não ficar triste é conformar-se. E, de novo, encontramos explicações tais como: quer ser feliz? Então seja. Seja otimista e contente-se com o que você tem. A pessoa deve entender que é infeliz porque está sempre descontente e quer demais. A culpa é da sua ambição, mais ou menos isso, né? É preciso estar contente por determinação. É preciso se alegrar com a vida. A pessoa até que concorda, mas ao mesmo tempo sente-se incomodada em acolher com alegria a realidade cinzenta. Será que ela não tem direito de querer algo maior? Para que deve obrigar-se a ficar alegre? Para que deve obrigar-se a ficar alegre? Pois é o mesmo que obrigar-se a amar. Isso não é possível, né, pessoal? Não é possível obrigar-se a amar, não é possível obrigar-se a ficar alegre. Ele vai ensinar. Ao redor sempre voejam personalidades iluminadas que exortam o amor universal e o perdão. É possível cobrir-se com esta ilusão, como puxar um cobertor por cima da cabeça para não se deparar diretamente com a realidade
dura e crua, e de fato a pessoa se sente aliviada. Mas no fundo da alma, a pessoa não chega a compreender por que deve se obrigar a perdoar aqueles que odeia e amar aqueles que são indiferentes. Pessoal, isso é a opinião do Vadim Zeland, tá? Qual é a vantagem nisso? Resulta uma felicidade falsa e forçada. Como se a alegria devesse chegar não por si mesma, mas fosse preciso espremê-la de dentro de si, como pasta do tubo. É claro que existem pessoas que não acreditam que a vida seja tão tediosa e primitiva, chegando a um único destino pré-determinado. Elas não querem se contentar com o que possuem e preferem se alegrar com as conquistas e não com o que é dado. Para essas pessoas existe outro conceito de destino. O próprio ser humano é criador do seu destino. Mas é preciso lutar pela felicidade. Ele está falando das diversas teorias que tem por aí. Não há outro jeito. Os sábios dizem que nada acontece sem esforço. Parece que é fato indiscutível. Se você não quer aceitar a felicidade que lhe é dada, então é preciso abrir caminho a cotoveladas e conquistar o que é seu. Histórias morais testemunham como os heróis lutavam corajosamente e altruisticamente se esforçavam dia e noite, superando obstáculos inimagináveis. Os vencedores obtinham os louros do sucesso somente depois de passar por todas as dificuldades e privações da luta obstinada. Aqui também algo não está certo. Lutam e se esforçam milhares de pessoas, mas apenas poucas obtêm sucesso verdadeiro. Pode-se gastar uma vida inteira na luta desesperada por um lugar ao sol, sem conseguir coisa alguma, porque essa vida é tão cruel e contraditória. Que necessidade pesada é lutar com o mundo e nada conseguir. Quando o mundo não cede, é indispensável lutar consigo mesmo. Se você está tão pobre, doente, feio, feliz, a culpa é sua. Gente, sabe aquela coisa de que só é feio quem é pobre? É mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Você é imperfeito, por isso precisa mudar. A pessoa se depara com o fato de que desde os primórdios possui um aglomerado de defeitos e vícios sobre os quais deve trabalhar intensamente. Um quadro bem desanimador, não é? Acontece que se a pessoa não teve sorte e não nasceu num berço rico e feliz, sua sina é carregar docilmente sua cruz ou dedicar a vida inteira à luta. E para isso nós temos diversas religiões baseadas em uma filosofia do passado que nos convence inconscientemente disso, não é mesmo? A alma não se conforma em se contentar com essa vida. Será que em todo esse desprezo não aparece alguma luz? Apesar de tudo, a saída existe. A saída é muito simples, muito agradável, muito diferente de tudo que vimos até agora, porque se encontra em um outro plano. O conceito de destino no transurfing baseia-se num modelo do mundo fundamentalmente diferente. Não se apresse a agitar as mãos, desiludido e exclamar que estão tentando lhe impingir a quimera de sempre. Você concorda que cada uma das conhecidas concepções do destino é construída sobre uma determinada visão de mundo que, por sua vez, se baseia em alguns pontos de partida impossíveis de provar. Por exemplo, o materialismo se baseia na afirmação de que a matéria está em primeiro lugar e a consciência está em segundo. O idealismo afirma exatamente o contrário. Nem a primeira afirmação, nem a segunda podem ser provadas, mesmo assim constroem-se modelos de mundo com base nelas. Cada modelo muito convincente e que encontra dedicados defensores. As duas direções na filosofia, na ciência e na religião explicam este mundo à sua maneira. E a sua maneira tem razão e não tem ao mesmo tempo. Jamais poderemos. Gente, só um adendo. Só quem foi de uma outra religião, quem teve outros pontos de vista na vida, entende isso aqui que ele tá falando. Eu fui evangélica. Na verdade, eu nasci em um lar evangélico, então eu não tive escolha. E eu fiquei muitos anos dentro desse pêndulo, que ele vai explicar que as religiões são um pêndulo, dentro dessa egrégora. E aquilo fazia muito sentido para mim enquanto eu estava lá. A gente vai encontrando sentido que combine com as nossas crenças. E a realidade, ou seja, a lei da atração, vai trazendo mais disso para confirmar as suas crenças. E você fica muito tempo dentro daquela bolha.
Depois eu decidi experimentar outras religiões, conhecer outras religiões. Foi quando eu fui estudar o espiritismo, foi quando eu fui estudar o que acreditam os católicos, qual a diferença do cristianismo evangélico e do cristianismo católico. E aí eu fui entender que o espiritismo também é cristão. E aí eu fui percebendo essas bolhas, e quando eu li esse livro, eu já entendia de egrégoras, porque eu estudava o espiritismo. Nunca fui espírita, mas eu estudei o espiritismo. Depois, quando eu li esse livro, eu fui entender que egrégoras e pêndulos são coisas iguais, parecidas. E lá no Caibalion, ele também cita essa questão dos pêndulos, só que eles citam com outro nome, que eu vou achar aqui depois para trazer para vocês quando a gente entrar no tema dos pêndulos. Jamais poderemos descrever com plena precisão a verdade absoluta, pois os entendimentos que usamos são relativos em si. A conhecida história sobre 3 cegos mostra que um deles tateou a tromba do elefante, o outro tateou a perna e o terceiro a orelha, e por isso cada um produziu a sua ideia do que seria este animal. Por isso, provar que uma única descrição é verdadeira, a outra não, é um total disparate. Somente quem já estudou várias filosofias e várias religiões entende isso aqui que ele está falando. O mais importante é que essa descrição funcione. Provavelmente você conhece a famosa ideia de que a realidade é ilusão criada por nós mesmos. No entanto, ninguém explicou de forma razoável de onde provém essa ilusão. Portanto, todos nós assistimos a um filme? Isso com certeza é muito duvidoso, mas num determinado sentido há aqui uma semente inteligente. Existe uma outra opinião totalmente contrária. O mundo material não passa de um mecanismo funcionando de acordo com leis rígidas. E a nossa consciência não pode determinar nada aqui. E nisso também há uma dose inegável de verdade. Olha só que interessante, ele vai corroborando que existem várias verdades. Mas a razão humana é construída de tal forma que busca ter os pés em solo firme, sem múltiplos significados. Aniquilar uma teoria e elevar no pedestal a outra é a ocupação dos estudiosos há séculos e séculos. Após cada luta pela verdade, resta no campo de batalha apenas um fato irrefutável. Qualquer teoria apresenta apenas um aspecto de manifestação da realidade multifacetada. Cada teoria se fortalece com o tempo e por isso tem direito à existência, ou seja, tudo que existe quer existir. Qualquer concepção de vida funciona da mesma maneira. Se você resolve que o destino é algo pré-determinado, que não consegue mudar, então assim será. Percebe? Nesse caso, você se entrega voluntariamente em mãos de estranhos, não importa quais, e se torna um barquinho navegando ao sabor das ondas. Caso você ache que é o próprio criador do seu destino, então conscientemente assume a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida. Você luta com as ondas, tentando dirigir seu barquinho. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu venho dessa ideia, desse ponto de vista interessante, de que eu sou uma co-criadora da minha realidade. Essa ideia só foi sendo mudada e questionada por mim quando eu li Transurf e quando eu comecei o estudo de O 100, um curso em milagres. Eu fui percebendo que talvez eu não esteja criando a minha realidade, eu só esteja escolhendo viver algo que já existe e que foi criado para o meu bem. Percebe que é isso que ele diz? Então ele fala assim, perceba o que acontece, sua escolha sempre se realiza. Aquilo que você escolhe, você recebe. Não importa a visão de mundo que você escolher, a verdade estará ao seu lado. Olha só, gente, não importa a visão de mundo que você escolher, a verdade estará ao seu lado. Outros irão discutir com você exatamente porque eles também têm razão. As outras pessoas também têm razão, dentro do ponto de vista, da perspectiva, da percepção que elas têm da vida. Por isso que essas discussões não levam a lugar algum. A partir de qualquer fenômeno de manifestação da realidade, é possível deduzir todo um ramo de conhecimento. E esses conhecimentos concordam entre si e passam a refletir com êxito uma das manifestações da realidade. Para o fundamento de todo um conhecimento, basta um ou alguns fatos que, embora não totalmente compreensível, mesmo assim se manifestam. Por exemplo, então ele vai trazer um exemplo. Deixa eu ver se meu microfone ainda está aceso, gravando. Por exemplo,
A física quântica se baseia em algumas verdades não comprováveis, postulados. Não comprováveis porque servem como pontos institucionais, pontos de partida. O objeto do micromundo da física quântica se comporta, em alguns casos, como partícula, em outros casos, como onda. Quem aqui está pensando no experimento da dupla fenda, é disso que ele está falando aqui. Eu vou repetir essa frase. Por que, que a física quântica se baseia em verdades não comprováveis, que são chamados de postulados? São assim, né, porque servem como pontos institucionais, pontos de partida. Ou seja, o objeto do micromundo da física quântica se comporta, em alguns casos, como partícula, em outros casos, como onda. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, vai assistir alguns vídeos sobre o experimento da dupla fenda. Você vai compreender o que é isso aqui que ele está falando. Os cientistas não podem interpretar com um único significado tal dualismo, porque o aceitam como fato, um axioma. Os postulados da física quântica reconciliam a diversidade das formas de manifestação da realidade, como se os cegos chegassem a um acordo, em que, alguns casos, o elefante se comporta como um poste, em outros como uma serpente. Lembra? Um cego estava tateando a tromba, o outro cego estava tateando a orelha e o outro estava tateando a pata do elefante, que parece muito com um poste. Caso, na hora de descrever o objeto do micromundo, tomarmos por base a propriedade da partícula, obteremos o modelo do átomo construído pelo célebre físico Niels Bohr. Neste modelo, os elétrons, ele vai explicar, tá, pessoal? Por isso que eu não expliquei, ele vai explicar. Neste modelo, no modelo de Bohr, os elétrons giram ao redor do núcleo de forma semelhante aos planetas no sistema solar. No entanto, se escolhermos a onda como um ponto de partida, né, como propriedade básica, o átomo parecerá uma mancha borrada. Tanto um modelo quanto o outro funciona refletindo formas isoladas da manifestação da realidade. Novamente, recebemos o que escolhemos. Gente, a física quântica, a base da física quântica é explicada em um parágrafo de uma forma maravilhosa. Se você quiser, volta de novo 5 minutinhos e ouve novamente para você compreender. E eu insisto que você baixe o PDF e vá lendo junto comigo. Não leia enquanto lave a louça, porque, cara, isso daqui é sobre a sua vida, é sobre a sua realidade, sobre as suas escolhas. É muito importante que você esteja assistindo e até mesmo fazendo anotações, tá? Em termos gerais, qualquer manifestação pode servir de postulado, de ponto de partida, para criar um ramo de conhecimento que, sem dúvida, funcionará e terá direito à existência. Olha só, quando nós temos um ponto de partida, ou seja, um postulado, aquilo tem direito a existir. Olha só que interessante, gente. Ele realmente está criando uma nova filosofia, baseado em coisas que já existem, mas é uma nova maneira de explicar. Na perseguição da verdade, né, nós, buscadores da verdade, os seres humanos sempre aspiravam a compreender a natureza do mundo. A gente está aqui tentando entender a natureza da nossa realidade, examinando seus aspectos isolados. Criaram-se grandes quantidades de conhecimento científico, como descrições e explicações de uns e outros fenômenos da natureza. Dessa maneira, surgiram setores isolados de conhecimentos que frequentemente entram em contradições mútuas. A natureza do mundo é única, mas apresenta sempre aparências diferentes. Mal as pessoas examinam e explicam adequadamente uma faceta, já surge outra, que em nada combina com a anterior. Olha só, é um emaranhado de informação, né? Os cientistas tentam unificar diversas manifestações da realidade para afastar contradições. Acontece que isso se consegue com esforço. Existe apenas um único fato indubitável que unifica e combina todos esses ramos do conhecimento: a diversidade e a multiplicidade das formas de manifestação
da realidade. Então, olha só, ele está chegando em um único ponto em comum que unifica todo esse emaranhado de informação do mundo. A única coisa que é sem dúvida, que é indubitável, é a diversidade e a multiplicidade das formas da manifestação da realidade. É a única conclusão que a gente consegue chegar. A variação multifacetada do nosso mundo é sua primordial característica básica. Eu vou repetir essa frase porque aqui no livro ela tá até sublinhada. Ela tá em itálico. A variação multifacetada do nosso mundo é sua primordial característica básica. Absortos nas tentativas de explicar manifestações isoladas, os inventores de diferentes ramos do conhecimento, por alguma razão, deixam de lado exatamente esse fato. Pergunta-se o que mais se poderia extrair disso. A variação multifacetada serve como ponto de referência, assim como o zero na escala de coordenadas. Qualquer ponto de referência dos diferentes ramos de conhecimento em relação a este é secundário. Ora, não se presta atenção ao próprio ponto de referência inicial, como se não contivesse informações de tipo algum. No entanto, ali há informações e muito surpreendentes. Ele vai explicar esse ponto zero. Para resolver o enigma do guardião, tomaremos como ponto de referência precisamente a propriedade da variação multifacetada. Em outras palavras, admitimos o postulado de que a realidade possui formas de manifestação infinitamente variadas. Apesar do caráter geral do nosso postulado, teremos certeza de quão interessante e inesperado é o conhecimento que se revela. Comecemos por aceitar que as formas de manifestação da realidade devem ter uma origem, da qual surgem toda a diversidade, onde estão inscritas todas as leis do nosso mundo. O mundo se revela como o movimento da matéria no espaço-tempo. Este movimento se submete a determinadas leis. Como você sabe, os pontos se situam no gráfico das funções, segundo uma fórmula matemática determinada. Pode-se dizer que a lei do movimento do ponto pelo gráfico é a definição da função, mas as fórmulas, assim como as leis, são invenções abstratas da mente humana, criadas para facilitar a compreensão. É muito pouco provável que a natureza as guarde em algum lugar. Percebe que o resumo das leis do universo não estão guardadas em um lugar? As leis foram criadas por nós, humanos, seja Hermes Trismegistus. Vamos pensar, vamos supor que Hermes Trismegistus não tenha sido humano, tenha sido um guardião de outro planeta, de Sirius, como a gente já ouviu falar. Então, mas isso vem de uma mente, entendeu? De uma mente, de uma forma. Não vem do universo, não é abstrato, é objetivo, porque vem de uma mente. Seja uma mente humana, seja uma mente extraterrestre, mas vem de uma mente. De que outra maneira se pode fixar a posição dos pontos no gráfico? Ora, como uma grandiosa e infinita quantidade das coordenadas de todos os pontos. A aptidão da memória humana é limitada, é incapaz de dominar volumes enormes. Mas para a natureza, infinidade não é problema. Ela não tem necessidade de generalizar uma fórmula. A distribuição e o movimento dos pontos no gráfico. Se quebrarmos a linha de funções em pontos infinitamente pequenos, cada ponto pode ser considerado causa e o seguinte, consequência. Resulta que qualquer movimento de um ponto material no espaço e tempo pode ser no espaço-tempo, né? Pode ser imaginado como uma grande e incessante cadeia de causas e consequências infinitamente pequenas. Infinitamente pequenas. Então, vamos imaginar uma linha, né? Como se fosse uma linha do tempo. Então, entre um ponto e outro ponto, existe um movimento no espaço-tempo. É disso que ele está falando. Que um ponto pode ser considerado como causa e o seguinte como uma consequência. Calma que ele vai continuar explicando o espaço das variantes. Nós já estamos com 30 minutos. Deixa eu ver aqui se tem muito desse... Ele já está entrando no espaço das variantes. E tem bastante coisa. Eu vou fazer um novo vídeo. Então, nós paramos aqui na parte... Nós paramos, então, quando ele explica sobre a causa e o efeito. No próximo vídeo, nós vamos começar
no nosso conhecimento. Vamos começar desse parágrafo para frente, só para o vídeo não ficar muito longo, tá bom, pessoal? Se você está gostando de acompanhar essa leitura comentada do livro Transurfing, o espaço das variantes comigo, se inscreva no canal, acione o sininho, curta esse vídeo e a gente continua com a nossa saga surfando entre as realidades. Até logo!